Manter a decisão da forma em que ela está é sentenciar o menor a ter seus tratamentos interrompidos. Bom dia. Inicio cumprimentando a todos os presentes, em especial o desembargador Maurílio Gabriel, relator do presente processo, e os vogais desembargador Otávio de Almeida Neves e desembargador Lúcio Brito. O presente agravo se refere a um processo que trata dos tratamentos de uma criança autista de apenas 2 anos. O recurso versa sobre um ponto muito específico da decisão objulgada, que à primeira vista pode parecer simples, mas que, se mantido, pode gerar prejuízos enormes para a criança. Para melhor compreendermos o objeto do recurso, é necessário estabelecermos algumas premissas. Inicialmente, o contrato firmado entre o agravante e o agravado não é um contrato de seguro-saúde, mas sim de plano de saúde, e ele deve ser regido e observar todas as normas relativas aos planos de saúde. O fato de existir uma apólice adjacente ao contrato não descaracteriza a forma de plano de saúde. Em segundo lugar, o contrato de plano de saúde da criança possui abrangência nacional. Em terceiro lugar, não existe na cidade de Juiz de Fora nenhuma rede credenciada apta a atender a criança. E por último, a decisão objulgada foi proferida por magistrado substituto. É sabido que as varas que tratam de saúde são especializadas, justamente porque os magistrados precisam ter habitualidade em julgar esse tipo de demanda, que é tão relevante. Com todas as vênias ao magistrado substituto que proferiu a decisão, ele não possuía a habitualidade em julgar esse tipo de caso. Adentrando ao mérito do recurso, a ação principal ela versa sobre a autorização dos tratamentos da criança independentemente de carência, porque ao contratar o plano impôs o prazo de carência de 6 meses para que a criança pudesse começar os seus tratamentos. Não obstante, se trate de tratamento de criança autista e, portanto, tem caráter de urgência e deve observar o prazo de carência de 24 horas. Iniciado o processo, foi requerida a tutela de urgência, a qual foi corretamente deferida pela magistrada de primeira instância, magistrada titular da vara. Entretanto, o plano opôs embargos de declaração dessa decisão sob o fundamento de uma omissão inexistente, requerendo, e agora leio aqui para vossas excelências, que constasse no dispositivo da decisão que, na ausência de rede credenciada, o custeio dos tratamentos deverá ser feito imperativamente mediante reembolso nos termos do contrato. Esses embargos foram acolhidos pelo magistrado substituto e, podendo ainda parecer que é algo inofensivo, essa alteração que foi feita na decisão de tutela de urgência gerou danos muito grandes para a criança. Por quê? O que o magistrado não diferenciou em sua decisão é que existem 2 situações em que o beneficiário pode procurar uma clínica ou uma rede particular. Existe aquele beneficiário que ele procura uma rede particular porque ele, por opção própria, porque ele tem ali a rede do plano disponibilizada para ele, mas ele escolhe ir em uma clínica particular. E aí, nesse caso, realmente, de fato, é justo que ele receba o reembolso pelo plano e que esse reembolso seja feito de forma parcial. Situação diferente é a dos autos, em que não existe rede credenciada no município da criança. Ela não teve a opção, foi por necessidade que ela recorreu à clínica particular. E a criança não pode ser onerada, a gente não pode atribuir à criança os ônus de um plano de saúde de porte nacional que não credenciou uma clínica na cidade que a criança reside. Por esse motivo, houve clara violação da decisão ao artigo 4º da RN 566 da ANS, que expressamente diz que, no caso de ausência de rede credenciada no município do beneficiário, o custeio deve ser feito diretamente ao prestador de serviços. E mais grave ainda é o emprego da expressão nos termos do contrato da decisão objulgada, porque essa expressão ela abre margem para que os reembolsos sejam feitos de forma parcial. E isso não pode ser admitido de forma alguma, porque aí a gente ainda estaria aumentando ainda mais a onerosidade do beneficiário, que não deveria sofrer ônus algum. Manter a decisão da forma em que ela está, obrigando a família a custear o tratamento para só então ser reembolsada, é sentenciar o menor a ter seus tratamentos interrompidos, porque a família não tem condições de manter um tratamento que custa 10, 20, 30 mil reais todos os meses para só então ser reembolsada. E ainda mais se a gente considerar que a conduta dos planos de saúde
é de atrasar esses reembolsos. A família não tem condições de acumular esses débitos para só então receber de volta do plano de saúde. Então é por isso que nós interpomos esse agravo de instrumento para que a decisão seja alterada a fim de que passe a constar que o tratamento deve ser feito em rede credenciada se existente e que, se não existente, o custeio deve ser feito diretamente ao prestador de serviços, nos termos da legislação de regência. Agradeço o tempo de vossas excelências.